Estamos dando início a mais uma atividade da Câmara de Comércio Italiana, ainda de maneira remota. O projeto da Câmara é nós retomarmos os eventos presenciais no segundo semestre do corrente ano. O evento de hoje, nós contamos com apoio e colaboração de duas instituições, o Escritório de Advocacia Denise Fincato Advogados e o Instituto Orcab, instituições que trabalham e se dedicam às relações de trabalho. O tema de hoje é de extrema relevância para os dias atuais. Home office, implicazioni nel mondo del lavoro. As implicações no mundo do trabalho do home office. É um tema, como eu disse, de extrema relevância, de interesse de gestores, de interesse de todos os profissionais que estão no mercado e os que pretendem alcançar uma posição no mercado. Esse evento, neste momento, ele é exclusivo aos nossos associados. Posteriormente, ele será disponibilizado no YouTube. Então, de antemão, eu já solicito autorização aos presentes para que nos autorizem a divulgar na plataforma do YouTube e outras, eventualmente, de redes sociais. Se houver alguma discordância, por favor, façam no chat e nós levaremos em consideração e será apreciado. Esse evento também ele irá fornecer certificado de participação em nome do Instituto Orcab e da Câmara de Comércio Italiana. Eu queria agradecer a presença de todos, dos associados, agradecer a presença dos nossos palestrantes. Eu vou fazer a leitura do currículo deles e depois, então, eles farão a apresentação da pauta. Eu, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes e apresentá-los, eu queria fazer levantar alguns dados que demonstram do que nós estamos falando. Esses dados são do IPEA, de novembro de 2020. Em novembro de 2020, no Brasil, nós tínhamos 84,7 milhões de pessoas ocupadas, ou seja, com emprego. Desses 84,7, 7,3 milhões já trabalhavam em home office. E houve um acréscimo de 260 mil profissionais do mês de outubro para novembro de 2020. Nós temos também no perfil um levantamento muito interessante. No gênero, nós temos 41,5% homens e 57,8% de mulheres. Quanto à raça, nós temos 65,3% brancos e 34,7% pretos ou pardos. A atividade principal de home office é serviço. A idade que mais participa e está inserido nesse contexto é de 30 a 39 anos e a principal região é a Sudeste. E, a bem da verdade, o home office trouxe até nós uma mudança de paradigma. Claro que as empresas já vinham se adaptando a isso, pretendendo conduzir alguns dos seus colaboradores para o home office. Mas a pandemia mudou isso, fez que isso fosse feito de maneira impactante, né? E tivemos que nos adaptar. Surgiu, inclusive, eu sempre comento, a figura do nômade digital. Hoje nós temos também a questão da territorialidade. Uma empresa local contrata um trabalhador em outra cidade, em outro estado, em outro país. Como fica isso? Que sindicatos fica ligado? Quem faz essa mediação? Quais são as leis? Como é que é recolhido as questões fiscais? Então, é de muita complexidade. E para pontuar ainda mais, Larry Fink, que é o CEO do fundo BlackRock, o maior fundo de gestão de recursos financeiros do mundo, são 15 trilhões de dólares, na carta que ele sempre faz ao mercado todos os anos, nessa de 2022, o primeiro ponto da carta foi a saúde dos colaboradores da empresa. Então, por aí nós temos uma noção do que nós estamos falando. E para assunto tão relevante, nós não poderíamos ter pessoas mais qualificadas e preparadas para falarem disso do que as pessoas, os profissionais que irão nos acompanhar hoje. São profissionais que atuam em fóruns nacionais e internacionais, colaborando para a melhoria das relações do trabalho pela sua expertise. Doutora Denise Fincato,
advogada e consultora trabalhista, sócia fundadora da Denise Fincato Sociedade de Advogados, advogada registrada na Ordem dos Advogados de Portugal, pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, doutora em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, Visiting Research na Università degli Studi di Parma, Itália, professora pesquisadora do PPGD da PUC-RS, titular da cadeira número 34 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, CEO do Instituto Orcab, e nossa cidadã ítalo-brasileira, nossa associada e amiga. Doutora Caroline Ozelani, advogada, consultora trabalhista, sócia fundadora da Denise Fincato Sociedade de Advogados, mestranda em Direito pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica da PUC-RS. Guilherme Vinci, advogado e consultor trabalhista, sócio fundador de Denise Fincato Sociedade de Advogados, pós-doutorado em Direito pela PUC-RS, doutor e mestre em Direito pela Unicinos, professor da graduação em Direito e mestrado profissional em Direito de Empresa e dos Negócios da Unicinos, titular da cadeira número 26 da Academia Sul-Rio-Grandense do Direito do Trabalho e CCO do Instituto Orcab. O que chama a atenção desses profissionais é que, além da consistente, da robusta carreira acadêmica, são profissionais que estão o dia a dia na atividade da advocacia, realizando audiências, tendo contato com as empresas, tendo contato com seus clientes. É uma expertise extremamente qualificada e que é um privilégio termos conosco aqui. As perguntas, por favor, eu vou pedir que posicione no chat e, ao final da explanação, serão feitas ao vivo e, se eventualmente o tempo não for suficiente, nós faremos o encaminhamento posteriormente para o e-mail. Pedimos, então, desde já, que quem for fazer os questionamentos, por favor, coloque ali o e-mail para evitar que possamos não atender o questionamento. Por favor, creio que começa com a doutora Denise. Prazer em recebê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu, presidente Felipe Olinto. É uma satisfação estarmos aqui, abrindo as atividades da Câmara de Comércio no ano de 2022 e abrindo também as nossas atividades no Instituto Orcab, braço educacional do nosso escritório de advocacia. Eu gostaria de saudar a todos os presentes, na pessoa ou nas pessoas de amigos, a Janice Rota e o Giovanni Cataldi, que estão aqui conosco e que conhecemos há mais tempo, de outros espaços, mas que representam bem todo o afeto que nós temos pelos integrantes dessa Câmara, desta querida associação, pela entidade em si, não é? Pelos vínculos italianos. Quero agradecer ao empenho da equipe que trabalhou durante cerca de 1 mês e meio aí para conseguirmos organizar este evento. Faço na pessoa do Gustavo, nosso assistente de compliance, e também, sem desmerecer as demais, porque o time da Câmara é muito bom, né? Mas faço na pessoa da Luísa, da Gabriela, na verdade das Luísas, não é? Dizendo assim que sem o apoio de vocês, na programação, na divulgação dessa atividade, certamente nós não alcançaríamos o que estamos alcançando hoje, que é essa realização de um dos objetivos, não apenas da Câmara, mas também do Instituto Orcab e do escritório Denise Fincato, que é o de contribuir com a expertise profissional dos seus membros, dos seus sócios, para o alcance de objetivos socioculturais. Tenho certeza que comungamos desses objetivos de crescimento profissional, de, enfim, desenvolvimento de outras habilidades, Denise Fincato Advogados e Câmara de Comércio Italiano, e temos muito, muito a progredir
nessa parceria que hoje só inicia. É uma grande felicidade estar associada à Câmara, é uma grande alegria na condição de gestora e na condição de cidadã italiana, não é? Estar aqui com todos. Esse é um evento, então, com 3 instituições apoiadoras, exclusiva a associados e, como bem pontuou o nosso presidente Felipe, com expedição de certificados, o que no mundo corporativo cada vez mais nós vemos importante, não é? Nós precisamos ter aí um histórico, um portfólio que demonstre todas as iniciativas que tivemos de atualização, de inserção em outros assuntos, de busca de conhecimentos. E esta realização com certificação certamente nos traz, agrega qualidade, né, à atividade em si. Nós estabelecemos aqui um formato de bate-papo, vamos dizer assim, né, para ficar um pouco mais leve. Eu, doutor Guilherme Vinch e a nossa colega Carolina Zelame, todos do nosso escritório, todos integrantes do Instituto Orcab. Durante esse período que estaremos conversando sobre nossas experiências com teletrabalho, nós pedimos aos interessados que vão registrando as suas perguntas, as suas informações no chat. O presidente Felipe Olinto e o nosso staff estão acompanhando o chat já para buscar essas, e agrupar e organizar essas perguntas, não é? E nós vamos deixar uns minutos no final ali para conversarmos, né, sobre aquilo que ainda restar. Tenho que trabalhar agora em cima da excelente apresentação que o Felipe Olinto já fez acerca do assunto, não é? Trazendo dados atualizados e uma série de coisas. Então, tornou a minha tarefa difícil, Felipe, botou a régua lá em cima, né? Nós vamos agora correr aqui, nos esforçar. Mas a ideia é que a gente já comece nivelando aí algumas falas e alguns institutos, né? Parece que ficou meio lugar comum falar em home office, e estabelecer tal expressão como sinônimo de teletrabalho, e, na verdade, nós estamos com figuras diferentes. Os italianos, por sinal, hoje trabalham muito e firme para estabelecer diferenciações desses institutos, né? Doutrina e legislação vão no caminho de dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E é importante a gente também aqui começar, especialmente as empresas que têm um diálogo importante com empresas, né, italianas, a trabalhar de maneira certa com os institutos adequados. O teletrabalho é uma figura do campo do direito do trabalho, no cenário internacional mais antiga do que aqui no Brasil, não é? Mas que olha para essa prestação de serviços diferenciada a partir de 3 requisitos. Que requisitos seriam esses? O primeiro deles é a distância geográfica. Prestador de serviços e tomador de serviços não estão no mesmo ambiente. Isso deve ser assim, eles não estão no mesmo ambiente. Não há uma métrica de distância, quantos quilômetros, quantos metros, se tem que ser cidade diferente, isso não existe, mas o fato é que não podem estar, né, no mesmo ambiente. Outro requisito é a necessária intervenção tecnológica para a mediação desta distância. Então, nós precisamos ter ali uma tecnologia específica que permita estar junto sem estar junto, né? Essa é uma experiência que tivemos, aqueles que conseguiram trabalhar em home office durante a pandemia, não é? Que estivemos juntos com equipes, com pessoas, sem que presencialmente estivéssemos no mesmo espaço, no mesmo local, como sempre havia acontecido até então. E o terceiro elemento que se coloca é um elemento organizativo, que olha para o mundo corporativo e diz assim, que as empresas, quando resolvem operar com o teletrabalho, elas têm que se organizar e prever os postos de teletrabalho e os fluxos próprios de teletrabalho, né? Para que se tenha efetivamente o bom trato destas relações, bom trato que, na nossa linguagem, né, trabalhista, significa um trato que traga segurança jurídica para todos, para as empresas e para os empregados, sabendo que o contrato está se desenvolvendo bem, mesmo nessa modalidade um tanto diferente. O home office é uma variação do teletrabalho, né?
ele acontece a partir da residência do prestador de serviços. E é isto que começa a trazer uma série de preocupações ao cenário corporativo, preocupações essas que, no nosso caso, se concretizaram em consultas, né? Na prestação de serviços de consultoria, nós acabamos trabalhando com esse tipo de situação orientativa dos nossos clientes. Consultas no sentido, por exemplo, de saber se era possível utilizar o computador do funcionário para a prestação de serviços, se era necessário agregar algum tipo de auxílio para pagamento do incremento de energia elétrica que o sujeito passaria a ter a partir dali, porque a partir dali ele estaria prestando serviços utilizando, né, das suas fontes de energia e não mais das fontes de energia do empregador. Entre outros desdobramentos que foram todos objeto de necessidade, de curiosidade, especialmente ali em março, abril de 2020, quando de fato houve o fechamento, mas que não pararam de aparecer. Até hoje, né, nós temos questionamentos envolvendo estas situações. No cenário italiano, a gente já começa a trabalhar com variações mais avançadas dessas figuras. A gente já fala de smart work e a gente já vincula o smart work a uma outra figura que se chama lavoro agile, né? E a junção do smart work com o lavoro agile nos leva exatamente à figura dos nômades e a uma situação de extrema flexibilidade na prestação de serviços. Quando eu falo em extrema flexibilidade, pensem assim, sem vinculação empregatícia, sem registro de horários, sem identificação de responsabilidades por estrutura ou alguma coisa nesse sentido. A gente já avança, não é, para um outro tipo de debate. O Lavoro Agile, enquanto instituto, ele traz para o cenário da extrema flexibilidade um pouquinho de segurança social, dizendo que aqueles que estiverem sob esse formato de contrato terão, pelo menos, previdência social, enfim, situações de proteção social, que é o que normalmente a gente aponta aí como algo que deveria ter sido pensado desde o início aos trabalhadores de plataformas, né? Talvez a briga tivesse terminado de outra maneira, se tivéssemos olhado para direitos sociais e não exclusivamente para direitos empregatícios no debate, né, destas relações e assim sucessivamente. A Europa hoje já vê uma retirada de diversos países das operações de algumas dessas plataformas em função desse endurecimento de olhar, que a Itália não tem. A Itália, ao contrário, amplia o leque das possibilidades contratuais e enxerga terceiras, quartas, quintas vias de relação, onde se pode atribuir algo de proteção, não o todo, né? Não 13º férias, aquilo que a gente conhece, mas pelo menos alguma coisa que ampare, né, aqueles trabalhadores ainda reconhecidos como mais frágeis na relação. O teletrabalho é um instituto bem conhecido na Itália, porque em 1998 já se regrou o teletrabalho para o serviço público, ou seja, lá já se deram conta de que não era preciso manter as estruturas públicas nababescas, né, para a prestação de serviços que se faz no serviço público, na maioria das pontas do serviço público, né, e já se autorizou ali, por lei, essa prestação diferenciada de serviços. E em 2004, a Itália também regra, através de um acordo interconfederale, um acordo de, digamos assim, centrais sindicais, para ficar mais fácil para quem não é da área jurídica, não é? As normas básicas para aquelas entidades que quisessem, na iniciativa privada, explorar o teletrabalho. Então, a gente já tem trilha na Itália sobre isso, né? Domenico De Masi, um sociólogo do trabalho italiano, já em final dos anos 90, no seu livro O Futuro do Trabalho, apontava como uma realidade, como um número italiano, tal qual fez o Felipe agora, o fato de que 30% da população italiana, já naquela época, não prestava mais serviços no modelo emprego tradicional, com jornada fechada de 8 horas, trabalho presencial e assim por diante.
que faziam as outras pessoas? Olha, as outras pessoas trabalhavam, mas não naquele formato. Um outro formato começava a aparecer e ele apontava, né, que esse formato do futuro seria o formato do teletrabalho. No Brasil, sempre houve uma certa desconfiança com relação ao teletrabalho, especialmente das autoridades de fiscalização do trabalho, né? A própria Justiça do Trabalho lia de uma maneira um pouco diferente, né, as relações, e isso retardou bastante a chegada do Instituto de maneira formal no Brasil. Nós podemos dizer que, do ponto de vista formal, apenas em 2017 o teletrabalho surge no Brasil com a reforma trabalhista, que enxertou na nossa CLT, né, dispositivos, a meu ver, franciscanos, poderiam ser um pouquinho mais minuciosos, né, elaborar um pouquinho mais o assunto, como fizeram os portugueses no seu Código do Trabalho, mas inseriu ali alguns artigos estabelecendo condições contratuais, enfim, para que as relações de trabalho, especialmente empregatícias de trabalho, pudessem acontecer nesse regime de prestação de serviços. Então, nós podemos ter, sim, teletrabalho com vínculo empregatício, e é especialmente para isto que a CLT olha em 2017, para as relações de teletrabalho com vínculo empregatício. E diz assim, né, juntando com outros dispositivos, que não há nenhuma dificuldade em reconhecer vínculo, porque a subordinação não está mitigada pela distância física, uma vez que os meios telemáticos permitem, sim, a continuidade da supervisão, do controle e do comando empresarial. Se via mecanismos telemáticos nós podemos fazer isto, perfeito, mantemos a natureza daquela relação como natureza empregatícia e daí por diante, né, seguimos enxergando aqueles prestadores de serviço como vinculados à planta de empregados daquela empresa. Nós percebemos que, especialmente agora na pandemia, houve um debate bem importante sobre vantagens e desvantagens do teletrabalho. Tema que há muito tempo eu enxergo em debate, não na seara jurídica, mas nas outras searas onde brota, inclusive, a ideia de teletrabalho, né? Na administração, no espaço de tecnologia da informação, enfim, as pessoas que operam em áreas não jurídicas já enxergam o teletrabalho como um fenômeno, como uma possibilidade há mais tempo, e já se questionam sobre vantagens e desvantagens também há mais tempo. Vantagens e desvantagens para quem, eu costumo dizer, né? Vantagem para o empregado, vantagem para o empregador, vantagem para a sociedade, desvantagem idem, né? Para o empregador, para a empresa e para a sociedade, porque depende da leitura, depende do momento, depende da personalidade, né? E nós vivenciamos isso de maneira muito clara nos últimos 2 anos, né? Houve o grupo de trabalhador que não se adaptou à prestação de serviços nesta forma remota, que precisou efetivamente do retorno para conseguir reorganizar a sua forma de trabalho, seu dia a dia de trabalho. Houve trabalhador, no entanto, que a partir da experiência que teve, largou das atividades anteriores, quando lhe chamaram de volta, e disse, eu vou continuar teletrabalhando, vou procurar um lugar onde esta modalidade seja de possível continuidade para mim, né? Então, do ponto de vista empresarial, especialmente, houve uma primeira visualização assim de redução de custos, né? Eu consegui mandar os trabalhadores de volta para casa, não precisava mais, enquanto empregador, daquela estrutura física de outrora, centenas de metros quadrados de pavilhão para acomodar todos aqueles operadores de call center, por exemplo, né? Não preciso mais, eles podem operar desde sua casa, né? Isso já era esperado, movimentou o mercado imobiliário, movimentou até arranjos urbanos, né? Bairros passaram a ser povoados novamente, né? A partir desse movimento todo que aconteceu. Mas também o andar da carruagem, e isso a gente acompanha, né, na condição de advogado e na condição de pesquisador, levou a pensar sobre alguns pontos delicados da prestação de serviços
nesse cenário, né? E eu apontaria aqui 2 pontos delicados, a gente vai transitar por eles ao longo da conversa de hoje, né? Mas entre eles, destacaria a questão, sim, do custeio da prestação de serviços. Quem vai custear o computador? Quem vai custear a conta da luz? Quem vai custear a manutenção? Quem vai custear, enfim, o provedor de internet que agora o empregado precisa ter ou precisa ter de maior potência, né, para prestar serviços. Isso bate as portas do Poder Judiciário e nós já temos, assim, interpretações interessantes, pelo menos, né, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais, mas que levam a justificativa do evento de hoje, né, de que temos que pensar sobre o assunto e, sobretudo, organizar as empresas, né, notoriamente no tocante à documentação, porque é isso que a legislação nacional hoje aponta, né, para uma necessária produção de documentação. E o segundo risco que eu aponto é o risco de adoecimento, né? Nós temos aí riscos ocupacionais atrelados ao teletrabalho, o principal deles de matriz psicológica, né? Houve um acompanhamento, assim, importante, que fez ver diversos transtornos psíquicos derivados desse momento teletrabalho e também questões vinculadas à boa ou má postura, ou seja, a ergonomia na prestação de serviços. Eu vinha falando aí de legislação e acho que já posso ir passando a palavra para o meu colega, né, meu sócio, tanto no escritório como no Instituto Orcab, para trazer um panorama da legislação. Uma das grandes dúvidas de quem atua na área de recursos humanos, de quem é gestor, é, bem, ok, mas onde é que está escrito isso? Quais são as normas que me dão norte para eu saber como administrar, né, contratos de teletrabalho no meu negócio? E esse panorama precisa ser resgatado, especialmente olhando para o Brasil, porque houve uma certa confusão durante a pandemia, né, Guilherme? Nós tivemos aí legislação, tivemos MPs, as MPs caducaram, enfim, como é que fica esse cenário? Acho que tu pode nos brindar aí agora com a tua exposição sobre esses tópicos. Pois muito bem, boa tarde a todos e todas que acompanham este nosso primeiro evento, agora oficialmente como escritório associado da Câmara de Comércio Italiana. Quero aqui saudar a todos em nome do presidente Felipe Olinto. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo neste ano e de estabelecer uma bonita parceria, que, aliás, está apenas começando, diga-se de passagem, em vários sentidos, mas também cumprimentar a Janice, que nos atendeu de uma forma tão bonita e pronta, quando, então, propusemos esta parceria do escritório Denise Fincato com a Câmara de Comércio Italiana. Quero aqui cumprimentar a cada um dos associados que acompanha este evento e, de uma forma muito especial, cumprimentar as minhas sócias, doutora Denise Fincato, doutora Carolina Ozelami, por estarmos juntos neste e em tantos outros projetos. Não posso deixar aqui de lançar um agradecimento a todos os profissionais que estão no backstage deste evento, em especial nosso assistente Gustavo, que prontamente também organizou toda a sala de transmissão, todos os testes de vídeo que foram necessários para que este evento pudesse acontecer. Pois muito bem, de fato no Brasil, nós temos uma produção normativa sobre o teletrabalho muito rasa. Se nós estabelecêssemos um limite, inclusive temporal, de uma inserção do teletrabalho, como a professora Denise disse aqui, vou chamá-la de professora e não apenas a advogada, porque nós bebemos desta fonte de conhecimento, né? Porque, para quem não sabe, a Denise Fincato pesquisa sobre teletrabalho há quase pelo menos 30 anos aqui no Brasil. Então, sim, é a professora que vem nos falar que a produção normativa formal, ela é de fato do ano de 2017. Até então, nós tínhamos em 2011 uma mera inserção no artigo 6º, parágrafo único da CNT,
que equiparou o controle subordinativo do empregador a um controle telemático. E terminava aí, então, a regulamentação no Brasil sobre aquilo que nós chamamos de teletrabalho. No Brasil, eu sempre digo que nós temos um grande problema na hora de pensar o teletrabalho, porque a gente pensa em teletrabalho como a pessoa que está com uma pastinha de computador embaixo do braço e vai para casa trabalhar. E aí, na verdade, a gente, basicamente, no Brasil, confunde o home office com o teletrabalho. E isso a própria CLT fez na reforma de 2017. Porque se nós pegarmos hoje a definição normativa da CLT sobre teletrabalho, que está lá no artigo 75-B da CLT, a gente vai ver que considera-se teletrabalho a prestação do serviço realizada preponderantemente fora das dependências do empregador. Quando eu uso uma expressão linguística predominantemente, né, um advérbio de modo, eu estou dizendo que, olha, tu não vai trabalhar sempre aqui, mas tem dias que tu trabalha aqui. Porque eu estou dizendo que é preponderante e não exclusivo. E a realidade do teletrabalho, ela seria justamente uma realidade muito mais flexibilizadora da relação de trabalho do que regulamentadora das relações de trabalho. Inclusive, a doutrina estrangeira alcunha isso com uma expressão que no Brasil, curiosamente, as pessoas pouco estudam, que é a flexissegurança. Ou seja, né, eu preciso de uma relação flexível de trabalho, porque a dinâmica do mercado me diz, olha, o emprego formal de carteira assinada tende a diminuir, porque a dinâmica do trabalho ela é tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma segurança. Bom, quais são os direitos mínimos que eu preciso garantir a este, então, teletrabalhador? E eu, enquanto empregador, quais são os aspectos básicos que eu preciso tomar de cuidado enquanto gestão de contratos de teletrabalho, inclusive para evitar um passivo, né, trabalhista dentro da minha empresa. Então, é como se nós pegássemos aquela lógica formalista da Constituição, que lá no artigo 7º traz o rol de direitos dos trabalhadores e dissesse: como que eu vou aplicar isto para quem não tem um vínculo empregatício formal? Porque o teletrabalho não necessariamente demandaria um contrato de trabalho formal. Ah, Guilherme, então tu está dizendo que agora eu posso chegar na minha empresa e dizer para o pessoal amanhã, vai estar todo mundo em teletrabalho. Ontem eu assisti uma palestra e o palestrante disse que não precisa formalizar contrato. Não. Por quê? Porque no Brasil, a opção do legislador foi dizer o teletrabalho no Brasil imprescinde de contrato escrito. Ou seja, aqui, nós, no Brasil, temos uma opção por uma estrutura formal do contrato de teletrabalho, que tem um erro de definição no preponderantemente, porque, na verdade, o contrato de teletrabalho em nenhum momento estará errado se for exclusivamente fora das dependências do empregador. Aliás, se nós fôssemos pegar ao pé da letra, a gente poderia dizer que de 2017 a 2020, a CLT regulamentou a figura do home office. E em 2020 e em 2021, quando vem a medida provisória 927 e depois a medida provisória 1046, que trataram das medidas de proteção pela Covid-19, essas regulamentaram o teletrabalho. Porque aqui, pela necessidade do distanciamento social, nós efetivamente ficamos fora das dependências do empregador de forma total e não de forma preponderante. Bom, mas o Brasil, diante dessa realidade, acabou não produzindo nesses últimos 30 anos, e vou
usar esse marco temporal de 30 anos, porque é basicamente, né, o número de décadas que temos da nossa Constituição Federal. Então, o Brasil, desde a redemocratização, pouco pensou sobre tecnologia. E aí eu vou pedir licença aqui para ler um trecho de um livro de 2 autores que eu gosto muito, que se chamam Guilherme Vinci e Denise Fincato. Vou fazer uma propaganda, né, pessoal? Que é um livro que nós fizemos no ano passado, que é O Direito e as Metamorfoses do Trabalho. Aliás, vou pedir uma licença aqui para quebrar um pouquinho desse nosso protocolo, tá? E vou ceder um exemplar para que seja sorteado aos associados que estão aqui hoje assistindo o evento. Depois, se vocês quiserem organizar um formato simples para esse sorteio, para que nós possamos aqui entregar também esse material. E justamente nós dissemos nesse trabalho que, veja-se o caso da reforma trabalhista, a última grande leva de alterações na seara laboral, nas mais de 100 mudanças por ela promovidas no texto seletista, quase nada se vê sobre as novas formas de trabalho ou sobre a questão tecnológica. Apesar de ter sido realizada no ano de 2017, no pleno vigor da chamada Quarta Revolução Industrial, não há qualquer menção ao trabalho prestado por meio de plataformas digitais, por exemplo. E aí é que vem uma grande questão. A gente pensa hoje em trabalho prestado por plataforma digital e não entende que aquilo também é teletrabalho. Porque eu posso ter um contrato em que a prestação do meu serviço se dá por plataforma digital e eu sou um teletrabalhador formal, por exemplo. Mas hoje a gente enxerga, claro, isso por uma dinâmica de mercado de trabalho e de forma de prestação de serviço. Hoje o trabalhador de plataforma a gente reduz ao dilema. E o motorista de Uber tem ou não tem vínculo? Então, a gente esquece que o teletrabalho é uma forma tecnológica de prestação de serviço. E aí nós temos uma gama de países que vem tentando, especialmente nesse contexto pandêmico, regulamentar o teletrabalho. Por exemplo, o Peru está nessa semana estudando a sua nova regulamentação para o teletrabalho. Vários países da Europa já fizeram regulamentações específicas sobre o teletrabalho, como bem explicava antes a professora Denise, e aqui na América Latina talvez a gente tenha não vou dizer um paradigma, mas talvez a legislação que mais tenha sido tratada nestes últimos 2 anos foi justamente a Lei 27555 da Argentina. Basicamente, todas essas legislações, elas caminham, elas convergem para alguns pontos que são comuns. O conceito de teletrabalho, a proteção à saúde do teletrabalhador, aspecto que depois eu vou falar um pouco também, a questão de proteção de dados e privacidade, e a questão de negociação coletiva e ressarcimentos de despesas por conta do teletrabalho. Trazendo alguns dados aqui para vocês também, dados esses que estão no material elaborado pela Confederação Nacional das Indústrias aqui no Brasil, num levantamento efetuado sobre a legislação nacional e internacional sobre o teletrabalho. Primeiro dado que eu achei bastante interessante, a Bélgica, que regulamenta o teletrabalho, chamando isto de uma categoria de teletrabalho ocasional. Ou seja, não é uma figura permanente, para eles o teletrabalho é algo ocasional e não regular, porque ele acontece de uma forma mista em algum ou alguns dias da semana. O Reino Unido, que tem uma regulamentação ao teletrabalho de forma flexível, porque divide essa categoria em várias subcategorias. O teletrabalhador de casa, o teletrabalhador de mais dias por semana, o teletrabalhador de call center e o teletrabalhador com atendimento ao cliente. Portugal, que também regulamenta, e talvez aqui seja uma das legislações melhores que nós temos sobre a figura do teletrabalho, porque justamente equipara a figura do teletrabalhador aos trabalhadores que exerçam a sua atividade de forma presencial física, ou seja, garantindo os mesmos direitos a estes teletrabalhadores de Portugal. Na Argentina, a Lei 27555 efetivamente conceitua o teletrabalho e coloca o seguinte:
Haverá contrato de teletrabalho quando a realização da atividade, a execução de uma obra ou a prestação do serviço seja efetuada total ou parcialmente no domicílio da pessoa que trabalha, ou em lugares distintos ao estabelecimento, ou no estabelecimento do empregador, mediante a utilização de tecnologia da informação e comunicação. Vejam que traz um panorama mais diferenciado. Pode ser dentro ou fora, pode ser ou não no ambiente do empregador, pode ser em qualquer lugar. Eu posso prestar teletrabalho em qualquer lugar do mundo. E aí um novo conceito a partir disso surge hoje, que é o chamado Anywhere Office. Não há mais lugar. Trabalhamos em qualquer lugar do mundo, que vai demandar, em algum momento, uma análise, inclusive, de qual legislação aplicar. Porque eu estaria aqui lidando com um contrato internacional de teletrabalho, em que, na verdade, se nós formos pegar numa lógica formalista, tá, eu teria que aplicar a legislação lá do lugar da execução daquele trabalho. No Brasil, como nós adotamos aquilo que se chama de teoria do conglobamento, a jurisprudência brasileira parte de um pressuposto: eu preciso aplicar a legislação mais benéfica. E acaba, então, aplicando a lei brasileira em detrimento da legislação que eu deveria aplicar. E isso a gente vai ter que começar a estudar. Porque se eu vou aplicar, como eu vou aplicar a legislação brasileira num trabalho que pode ser prestado no Brasil, mas é para a Espanha? Uma empresa que é lá da Arábia Saudita, que contrata um brasileiro para prestar o serviço na Argentina. Toda essa dinâmica pode acontecer a partir de agora. No Brasil, e me encaminho para o final dessa primeira parte, nós temos hoje um projeto de lei, que é o projeto de lei 5581 de 2020, a professora Denise e eu participamos da elaboração, inclusive, deste projeto de lei, né, como acadêmicos que foram chamados para dar colaboração a este projeto, e justamente nós sugerimos redações de artigos na parte de saúde do teletrabalhador e também na parte de proteção de dados do teletrabalhador, e essa lei procurará, se for aprovada no Congresso Nacional, definir o teletrabalho da seguinte forma: a prestação do serviço fora das dependências do empregador. Olha como ela muda o substrato seletista, que lá diz preponderantemente fora, aqui é fora do ambiente do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitua como trabalho externo. No Brasil, a pretensão é qualquer trabalho realizado fora do ambiente do empregador com a utilização de uma tecnologia da informação, então vai ser considerado como teletrabalho. E aí uma questão muito impactante, especialmente no aspecto prático aqui de gestão empresarial, é a seguinte: e a questão do poder diretivo do empregador? Como é que ele fica nessas situações? Como é que eu dispenso um empregado em teletrabalho? Como é que eu vou saber se ele comete uma justa causa? E mais do que tudo, como que eu controlo, ou devo controlar, o horário e a jornada deste teletrabalhador? Talvez esse seja o grande X da questão na gestão do teletrabalho. E essa pergunta, quem vai justamente nos dar a base desta resposta é a nossa querida doutora Carolina Ozelami. Muitíssimo boa tarde, que honra falar na sequência do meu colega e sócio Guilherme, que honra falar na sequência da minha colega e sócia Denise, a missão fica difícil. Eis aqui hoje uma Ozelami muito feliz em falar com a Câmara de Comércio Italiana. Muitíssimo boa tarde, então, aos associados, muitíssimo boa tarde, Felipe, Janice, Gustavo e demais colegas que nos auxiliaram para que concretizássemos hoje este evento. O meu tema ele é caríssimo para a gestão da empresa a qualquer momento, antes ou depois da pandemia, em teletrabalho ou não. O poder diretivo do empregador, a forma com que ele controla a sua operação, é um tema caríssimo para a gestão desde sempre, desde que a empresa existe, que as empresas existem, né? Pela importância disso, a nossa legislação bem trata
ou tenta conceituar o que seria o poder diretivo do empregador. E ela faz isso para nós lá no artigo 2º da CLT, quando ela diz que o empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Bom, o dirige a prestação pessoal de serviço é o nosso gancho para bem identificarmos o poder diretivo. E nada mais justo que aquele que assume os riscos do negócio possa minimamente conduzir regras para o seu negócio, conduzir diretrizes para o seu negócio. Pois bem, se eu assumo os riscos, que eu também possa, de certa forma, conduzir o meu negócio, não é mesmo? E mais, se a empresa, se é o empregador quem assume esses riscos, deve ele, portanto, conduzir a direção, conduzir a sua operação, por óbvio, né? Então, o poder diretivo, quer seja em teletrabalho, quer não, vem a ser o poder do empregador em definir o modo, definir a forma em que a sua operação vai girar, definir o modo, definir a forma em que o seu empregado vai despender a sua força de trabalho em prol do negócio do empregador. Bom, quando a gente fala em poder diretivo do empregador como a forma de prestação do serviço, a forma de prestação da atividade do empregado, a gente sempre pensa no espaço físico da empresa. A gente invariavelmente vai para a sede da empresa, né? Esse é um movimento natural. Mas, e quando o empregado não está na empresa? Quando as atividades que ele desempenha não são no espaço físico da empresa? É na casa dele, é na casa de praia da sogra, é em outro espaço, não é no espaço físico pensado para a empresa, né? Significa, então, que quando o empregado desempenha suas atividades fora das dependências da empresa, o empregador perde o seu poder diretivo, ele não mais pode direcionar o empregado porque não está mais na sua dependência física? Não. Tem um ditado bem antigo que diz assim: o olho do dono é que engorda o gado. Pois e agora, em que eu não enxergo mais, em que meu horizonte não é mais a minha empresa, porque o empregado está em qualquer lugar, o que vai engordar o gado, né? Como é que isso vai girar? Como que a operação vai rodar? Pois a legislação, ainda que de forma muito frágil, começa a pensar em nos responder isso, em qual a forma em que eu vou voltar a ter o meu poder diretivo, mesmo que o empregado não esteja diretamente ao meu olhar. E quem nos diz isso, quem nos responde isso, esses horizontes, é hoje o artigo 6º, parágrafo único da CLT, quando ele diz que a forma se dará através de meios telemáticos e informatizados de comando. Meios telemáticos e informatizados de comando. Era o que falávamos como símbolo, certo, do teletrabalho, a existência de tecnologias, tanto para a prestação, como se eu utilizo tecnologias para o desempenho da minha atividade, eu posso também usar tecnologias para controlar a minha atividade, para controlar a forma de prestação do serviço do meu empregado. E a empresa, portanto, ela pode se valer dos mesmos meios em que o empregado exerce a sua atividade, telemáticos, como para esses mesmos meios, ela pode se valer para controlar, de certa forma, para voltar a ter o comando das suas atividades, utilizando-se de e-mail para passar diretrizes, videochamadas, que antes eram reuniões presenciais, com aquelas mesas enormes, videochamadas, calls, sistemas variados, como forma de controlar, de certa forma, a produção, o desempenho, a prestação, a entrega desse empregado. Hoje, aqui, especialmente no Brasil ainda, para variar, a Europa está na nossa frente, a nossa métrica de entrega de trabalho ainda está muito atrelada à jornada de trabalho, ao tempo de trabalho. Isso faz com que, como bem pontuou o Dr. Guilherme, a gente tenha que pensar de que forma eu vou conseguir controlar a jornada do meu empregado, portanto, né, daquele meu empregado que agora está teletrabalhando, certo? Eu vou ter de pôr cartões, ponto e relógio na casa de todos eles? Não,
não vai precisar pôr cartões ponto e relógios na casa de cada um deles. O artigo 62, inciso 3º da CLT, ele, na verdade, exceptua o teletrabalhador do controle de jornada. Ele diz assim, aqueles que estarão em teletrabalho estarão dispensados do controle da jornada. Significa que eu não preciso controlar que quem teletrabalha não tem jornada? Não. Os tribunais, e isso é bem prudente do direito, vieram bem a lapidar essa legislação para dizer assim, não é bem assim. Não é porque ele está em casa que ele tem as 24 horas disponíveis ao empregador. Não é porque ele está em casa que todo o tempo é tempo de trabalho. E o contrário também não. Não é porque ele está em casa que nenhum tempo é tempo de trabalho. Então, os tribunais bem vieram a lapidar no sentido de que, se eu consigo controlar a jornada, eu consigo também proporcionar o direito às horas extras. Não ter controle de jornada, cartão ponto batido, não significa não ter jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela é um direito constitucional. A jornada de trabalho e a limitação da jornada de trabalho é um bem maior, muito maior. E ele precisa ser observado, quer seja em teletrabalho, quer não seja em teletrabalho. Quando nós esquecemos o controle da jornada, quando essa jornada é demasiadamente demandada, nós temos uma figura bem nova e bem recente no ordenamento jurídico, que se chama o direito à desconexão. Ela está relacionada com a hiperconexão do empregado. Ele começou a jornada dele às 8 horas da manhã, ele ligou o computador, fez login. Às 18 horas, ele deveria fazer o logout, desligar o computador ou sair do sistema da empresa. Ele fez o logout e saiu do sistema da empresa às 18, mas às 19 ele recebeu um e-mail com um pedido urgente de preenchimento da planilha. Às 20 ele recebeu o WhatsApp com uma série de comandos para que ele cumprisse ainda naquele dia. Ele parou de trabalhar, a jornada encerrou às 18, não, ele seguiu conectado, ele seguiu hiperconectado. E essa hiperconexão é uma preocupação para o direito, é uma preocupação à saúde do trabalhador, é uma preocupação em diversas instituições, dentre elas o que nós vamos falar na sequência, que é o Ministério Público do Trabalho, muito atento a essa questão, e a partir de então, sob a ótica da desconexão, e agora eu já aproveito para passar a palavra para o meu colega Guilherme, que vai bem tratar sobre o direito à desconexão, como um bem protegido pela Constituição, ao passo em que é a Constituição que regula o direito a uma jornada razoável de trabalho, independente da possibilidade de controle ou não. A jornada de trabalho existe sempre, é um direito constitucional. Então, Guilherme, eu gostaria de passar a palavra para ti, para falar um pouquinho mais para nós sobre o direito à desconexão. Muito bem, Carolina. A gente tem uma situação muito interessante nessa figura da desconexão. Por quê? Porque há uma opção também normativa que, curiosamente, com a reforma trabalhista, não foi vista pelo legislador, que é o artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT, que justamente diz que o elemento definidor da minha jornada de trabalho é o tempo em que eu encontro-me à disposição do empregador, como bem a doutora Carolina acabou de falar na sua explanação. A Constituição nos traz um parâmetro de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Mas é fato que a tecnologia não nos permite colocar isso numa caixa mágica em que o relógio funcione perfeitamente. Eu posso simplesmente estar aqui fazendo um evento com a CCIRS e enquanto eu não estou falando, por exemplo, eu vou ver que, será que não veio um e-mail para mim? E aí veio um e-mail para mim. E será que eu estou em horário de trabalho, mas eu estou aqui fazendo uma palestra, por que eu fui olhar o e-mail? E aí, eu chamo a atenção aqui dos nossos convidados que estão assistindo. Porque, em especial, são todos gestores de empresas.
E esse papel está no RH. Esse papel está na gestão desse controle. Que tipo de política empresarial eu vou definir para dizer, olha, a partir de tal ponto, de tal horário, ninguém mais tem acesso ao e-mail institucional. Nós vamos estabelecer, quem sabe, uma regra dentro da empresa de que após as 18 horas não se manda mais o WhatsApp para o grupo da empresa. Contraria a lógica do teletrabalho? Contraria a lógica do teletrabalho, a lógica da liberdade do horário, de exercer a sua atividade de modo criativo e tarefeiro no melhor tempo que eu quiser, contraria. Agora, a gente precisa olhar uma realidade, inclusive processual. Se a empresa tem controle de entrada e controle de saída do seu trabalhador remoto, ela está, sim, sujeita a uma condenação em horas extras. Por quê? Porque eu vou ter como fazer prova de uma jornada de trabalho. E, portanto, do horário de trabalho desse meu empregado ou desse meu teletrabalhador. E aí o direito à desconexão passa a se tornar como, na verdade, um letreiro piscante na nossa frente. Se eu sou o gestor, eu sou o chefe de equipe, 8 horas eu estou vendo, amanhã vai ter uma demanda super importante, vou mandar. Eu preciso parar e pensar. Não, mas só um pouquinho. São 8 da noite, a pessoa trabalhou e é uma demanda para amanhã. Mas é só um aviso, eu só vou botar ali. Oi, fulano, amanhã tu vê para mim tal coisa? Eu já dei a ordem. Então, esse cuidado a gente passa a ter. Gerenciar como que eu, chefia, também lido com o instrumento tecnológico. O direito à desconexão, ele não é hoje no Brasil um direito normativamente regulamentado. Nós temos posições doutrinárias sobre a sua existência e, novamente, me permito aqui ler uma posição doutrinária do professor Almir Eduardo de Almeida, que diz: o direito à desconexão se materializa no direito à preservação da intimidade e mesmo no reconhecimento da possibilidade de que o empregado, enquanto trabalhe, utilize de forma proporcional e adequada válvulas de escape, que permitam a desconexão por alguns minutos, tornando assim mais produtivas e satisfatórias suas horas de trabalho. A bem dizer, pessoal, falar em direito à desconexão é falar no embate. Direito à desconexão, direito fundamental ao lazer. Esse é o grande panorama do direito à desconexão que a gente tem aqui. Se nós pensássemos isso em termos intervalares no Brasil, a única questão que nós temos é o 72, parágrafo único da CLT, quase esquecido de todos nós, quando falam que os trabalhadores de mecanografia, que são os datilógrafos, os calculistas e, por aplicação analógica, os digitadores, teriam direito a um descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho. É o máximo que nós temos isso. E aí essa desconexão, ela acaba gerando uma outra situação, que é a seguinte: o desgaste emocional e o desgaste físico desse teletrabalhador. Na Argentina, a Lei 27555, que eu falava antes para vocês, justamente estipulou regra sobre o direito à desconexão digital. E colocou aqui: a pessoa que trabalha sob a modalidade de teletrabalho terá direito a não ser contatada e a se desconectar dos dispositivos digitais ou das tecnologias de informação e comunicação fora da sua jornada de trabalho durante os seus períodos de licença. Não poderá ser penalizada por fazer uso deste direito. O empregador não poderá exigir da pessoa que trabalha a realização de tarefas, nem remeter-lhe comunicações por nenhum meio fora da jornada
de trabalho. Olha que interessante, né? Essa figura que a Argentina estabelece de forma indubitável, esse direito à desconexão digital. No Brasil, o projeto de lei 5581 de 2020, e aqui falo daí com orgulho, né, porque este artigo foi escrito no nosso grupo de trabalho, né, justamente procura trazer também a figura do tempo de desconexão como um elemento necessário para a saúde do trabalhador. E mais do que isso, quando a gente fala em desconexão, quando a gente fala em teletrabalho, quando a gente fala nesse olhar virtual que a gente tem hoje, eu não posso esquecer da figura do assédio moral, que nesse modelo virtual se dá sob uma denominação muito interessante também, que é o cyberbullying ou assédio moral virtual. É como se eu dissesse aqui para vocês, estou brincando, é claro, né? Nossa, mas que escada feia que tem lá atrás dessa imagem da Janice. Nossa, ela deve ficar subindo e descendo essa escada o dia inteiro. Que é isso, né? Ou a gente brinca que, Denise, ué, por que tu não tá mostrando o teu cenário? Cadê tu que não aparece? Tá com a casa bagunçada? Mas é tudo uma brincadeira. É tudo uma brincadeira? Porque o assédio moral sempre começa como uma brincadeira. A OIT estabeleceu uma convenção específica, Convenção 190 da OIT, que trata sobre o assédio moral. Curiosamente, o Brasil não assinou essa convenção, não ratificou essa convenção, que define, então, a figura do assédio moral, dizendo o seguinte: o termo violência e assédio no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças. Ocorrência única ou repetida. O gestor de RH, se tu fizer uma brincadeirinha só com o teu empregado e ele se sentir ofendido por isso, já pode ser considerado assédio moral. Até então, nós vínhamos trabalhando com uma ideia sempre existente de que o assédio moral é a conduta reiterada. Hoje, eu já posso dizer conduta única. Mas tu vai dizer, mas Guilherme, tu está falando de legislação da Argentina, convenção da OIT que nem foi ratificada. Estou falando disso. Mas no Brasil isso não interessa. Interessa. Porque o artigo 8º da CLT me diz, na falta de regulamentação no Brasil sobre o tema, eu posso usar a legislação comparada. Então, eu posso, sim, mesmo não ratificada, usar a Convenção 190 para dizer que eu estou sendo assediado. Que visem, causem, ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, incluindo violência e assédio com base em gênero. E aí vejam que a própria Convenção 190 justamente diz que para prevenir esta figura do assédio, eu preciso, então, adotar e implementar uma política sobre violência e assédio no local de trabalho. Daqui a pouco a professora Denise vai falar sobre compliance e esse assunto vai voltar de novo. Levar em conta a violência e o assédio, os riscos psicossociais associados com a segurança e saúde do trabalho. Identificar os perigos e riscos de violência e assédio. Fornecer aos trabalhadores em formatos acessíveis treinamentos sobre os perigos e riscos de violência e assédio. Quantas das empresas que estão aqui nos assistindo já fizeram treinamento esse ano sobre assédio moral nas suas empresas? Quantas empresas capacitaram já os seus trabalhadores que estão em teletrabalho sobre assédio moral virtual desde que começou a pandemia? Eu estou aqui na reunião da minha empresa. E, que legal isso tudo que acontece. Nossa, gente, que bom ver vocês. Cai o parafuso da minha cadeira e eu tomo um tombo na frente de todo mundo começa a rir e eu quebro a bacia nessa minha queda. Isso é acidente de teletrabalho, pessoal. Vai ter responsabilidade do empregador.
Sabe o que eu tenho que fazer a partir de agora? Ah, o teletrabalho agora vai flexibilizar tudo, eu não preciso mais me preocupar com nada. Não, senhor. Agora é que tem que se preocupar. Se preocupar em como é que está o mobiliário. Se preocupar como é que está o tempo de trabalho. Tanto é assim que a própria OIT também lançou uma cartilha sobre os cuidados do teletrabalho na pandemia, mas que, na verdade, que usamos no projeto de lei 5581, mas que trazem regras que não são apenas da pandemia. Olha só como a OIT se preocupa com aspectos. Tecnoestresse. E aí, isso aqui, pessoal, daqui a pouquinho, sabe o que as empresas vão estar começando a responder? A ação trabalhista de doença ocupacional da síndrome de burnout, que agora é doença ocupacional, CID-11, por conta da má gestão do teletrabalho. Ah, eu não preciso mais me preocupar com nada. É bom se preocupar. Aumento do consumo de álcool e drogas para melhorar o seu desempenho no trabalho. Olha como nós vamos ter que cuidar disso. Né? A gente brincava em sala de aula, né, com a justa causa da embriaguez para os alunos e dizia, bom, isso aqui quase não acontece mais, né, pessoal? Enfim, jurisprudência se consolidou no sentido de que ninguém pode ser despedido por justa causa, por conta de embriaguez, porque é papel do empregador também promover políticas de auxílio à redução de vício. Vai voltar aqui agora no teletrabalho. Ai, que legal, eu vou fazer uma reunião de teletrabalho hoje com a minha equipe, eu vou mostrar como eu sou bom e vou mostrar que a taça de vinho que eu estou tomando. Tu vai fazer isso, empregado? Cuidado, teu empregador está te olhando. Beber em serviço, se te causar embriaguez, pode te dar justa causa. Comportamento sedentário prolongado. Vamos fazer ginástica laboral com os trabalhadores, pessoal. Alongamento no momento de pausa. Cuidar das características ergonômicas. Autoestima. Há, inclusive, estudos que indicam que, por exemplo, empregados que não têm uma boa conexão de internet tendem a ter uma autoestima piorada porque se sentirão inferiorizados no seu ambiente de teletrabalho. Olha como tudo isso entra na rota de preocupação das empresas. E aí, pessoal, é que a gente começa. Tá, Guilherme, aqui tu tá falando que um monte de coisa, meu Deus, eu tô anotando aqui que eu preciso me preocupar com isso, com aquilo e tal. O que eu tenho que fazer agora, então? Tá lá perguntando ali o Giovanni Cataldi, né? Tá lá se perguntando, o que eu tenho que fazer agora? Tá lá perguntando quem mais aqui, né? A Patrícia Pfeiffer, o Newton, né? Estão lá pensando, meu Deus, eu assisti uma palestra que o cara disse que eu vou ser condenado por um monte de coisa. Não, mas eu quero fazer uma implementação segura de teletrabalho, primeira coisa que eu vou fazer, implementar um grupo. Um grupo de trabalho para justamente estudar o quê? Comunicação sobre o teletrabalho. Tu vai dizer, claro, mas na pandemia não teve como fazer isso. Claro que não teve. Em 48 horas a nossa vida virou de cabeça para baixo. Mas agora é hora da gente pensar como que isso vai ficar. Então, por exemplo, estabelecer um grupo de implantação de teletrabalho, realizar os diagnósticos da empresa. Quais são os equipamentos que a empresa tem, quais aqueles que ela vai fornecer, quais que ela precisará. Nós vamos criar a política de teletrabalho, o código de conduta no teletrabalho. Quais são os cargos que podem estar em teletrabalho e quais que não podem estar em teletrabalho? Como que nós vamos, então, capacitar as pessoas para isso, para estar em teletrabalho? E como vai ser a nossa política de monitoramento? Isto é seguro. Teletrabalho é muito legal. Legal no aspecto jurídico, legal no aspecto de bacana. Mas precisa ser pensado para ter segurança, como qualquer ponto de uma relação trabalhista. E um ponto que muito ainda causa discussão é o seguinte: e a luz? Quem paga? E a internet? Quem paga? E se eu precisar alugar uma sala para poder teletrabalhar? Quem paga?
Quem fiscaliza? É o empregador ou é o Ministério Público do Trabalho? Ou os dois? Posso ter uma convenção coletiva, os sindicatos negociando com as empresas um acordo, uma convenção coletiva, estabelecendo um formato de ressarcimento sobre esses gastos? Isto é o direito do trabalho, e eu não vou nem dizer do futuro, é de agora, é de amanhã. É do dia 20 de março que isso vai acontecer. A doutora Carolina, para quem não sabe, tem uma larga experiência em Ministério Público do Trabalho, porque, além de advogada, foi chefe de ofício de promotoria, de procuradoria, no Ministério Público do Trabalho, aqui no Rio Grande do Sul. Não há pessoa que mais possa melhor nos responder essa questão das convenções e dos acordos coletivos e da fiscalização do teletrabalho do que a doutora Carolina. Te devolvo a palavra. Muito obrigada, Guilherme. Então, o Ministério Público, eu tive a oportunidade de estar no calor do momento da pandemia, ainda no Ministério Público do Trabalho. Lá em meados, agora já é meados, o relógio está diferente em pandemia, lá em meados de 2020. O Ministério Público do Trabalho, ele é um ramo do Ministério Público da União. O Ministério Público do Trabalho tem como obrigação fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. Essa fiscalização, essa atuação do Ministério Público do Trabalho ao cumprimento da legislação trabalhista, ela pode se dar predominantemente de duas formas. Uma em sendo o Ministério Público como órgão ativo, o órgão que está lá na empresa fiscalizando ou que está na empresa colhendo documentos dos seus empregados em teletrabalho. Ou ainda, poderá ser o Ministério Público do Trabalho, aquele terceiro elemento em audiência ou em sessão de julgamento, o conhecido parquê, em que ele está ali fiscalizando os termos do processo, os termos da ação, certo? Como uma das figuras que a gente mais tem contato é com a atuação do Ministério Público de forma ativa, a atuação do Ministério Público batendo na porta da empresa de alguma forma. O Ministério Público do Trabalho, de forma ativa, como órgão agente, ele costuma ser impulsionado, ele costuma ser instigado a partir de uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita por empregados, pode ser feita por ex-empregados, pode ser feita por quem observou a irregularidade e não é nem empregado, nem ex-empregado, pode ser feita por sindicato, pode ser feita de forma identificada, eu, Carolina, estou fazendo a denúncia, ou da forma mais comum, de forma anônima. Então, imaginemos que aqui o nosso teletrabalhador foi lá no site do Ministério Público do Trabalho e abriu uma denúncia, em que ele relata que ele está sofrendo cyberbullying, em que ele relata que ele está em excesso de jornada, ele e todos os seus colegas, ele e todos os seus 20 colegas de setor estão, desde o início da pandemia, lá desde abril, março de 2020, fazendo jornadas até as 20 às 21, respondendo e-mail às 20 às 21 no intervalo da novela, no gancho do Fantástico. E ele relata isso na denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Ele conta isso mediante o simples preenchimento de um formulário. Esse formulário é o que se chama de uma notícia de fato. O empregado ali, o teletrabalhador, ele está noticiando aquele fato. Ele não precisa dizer qual é o artigo da CLT, ele não precisa de nenhum formalismo, ele noticia aquilo, e tão somente. O Ministério Público do Trabalho, ao receber essa notícia de fato, ao receber essa narrativa, seja do empregado, seja do sindicato, seja de um terceiro qualquer, ele vai tentar identificar se aquela irregularidade que o empregado está falando, ela atinge aquele empregado ou a um rol de empregados, a uma gama de empregados. Porque a atuação do Ministério Público do Trabalho vai estar invariavelmente ligada a um coletivo de trabalhadores, a um coletivo de empregados, certo? Então, a partir dessa denúncia, a partir dessa notícia de fato, o Ministério Público do Trabalho, não, mas ele está dizendo aqui que tem mais de 20 pessoas, que é um setor inteiro da empresa de médio porte,
que estão fazendo jornadas extenuantes há meses. Eu quero saber isso. Eu quero mais informações disso. Empresa, vem falar comigo. Empresa, me presta esclarecimento sobre o que eu recebi aqui de informação. Empresa, me traz documentos. Empresa, me traz o representante do RH para falar comigo em uma audiência em que vai estar só eu e ele. Só eu e ele e o advogado. E ninguém sabe do por trás propositalmente, afinal, diferente do processo, aqui se está investigando. Aqui, o Ministério Público do Trabalho, ele é inquisidor, ele está investigando aquela situação. E para investigar, ele não subsidia. Para investigar, propositalmente, ele não dá maiores informações. Ao receber a empresa ou ao receber esses documentos, o Ministério Público do Trabalho confronta essas informações, a notícia que ele recebeu com os esclarecimentos da empresa e pondera. Bom, o que a empresa me disse, o que a empresa me apresentou, a documentação que ela me trouxe, as testemunhas que ela me trouxe, me convenceu de que, na verdade, não está acontecendo isso, não. Na verdade, não tem jornada extenuante, não. O que aconteceu não é aquilo. Eu vou arquivar essa notícia. Eu não vou seguir com essa investigação. Ou não. Eu ouvi a empresa, eu ouvi as testemunhas, eu colhi documentos, eu, Ministério Público, dei essa condução e eu estou convencida de que a notícia que eu recebi, de que a denúncia que eu recebi, procede. Eu quero investigar mais. Eu quero saber mais disso. E aí eu dou sequência a essa investigação. O Ministério Público do Trabalho dá seguimento a essa investigação, seguindo por caminho dele de forma administrativa, mediante prosseguimento daquela notícia, prosseguimento daquele inquérito, ou não, eu vou pular essa empresa toda vez. Assim, mês sim, mês não, eu recebo uma notícia. É mês sim, mês não, eu recebo uma denúncia, eu já vou direto. O Ministério Público vai direto para o Judiciário, vai direto para a Justiça do Trabalho. Vai lá para a Justiça do Trabalho e ajuiza uma ação civil pública, em que o Ministério Público é uma parte e a empresa é a outra. O que ele quer nessa ação civil pública? O cumprimento, o fazer da empresa, ou deixar de fazer, ou deixar de pedir 1.000 horas extras, ou o deixar de cometer cyberbullying, e uma reparação. Se eu constatei que eram horas extras, eu quero a reparação dessas horas extras para distribuir aos lesionados, para distribuir aqueles empregados que foram lesados. Ou ainda, eu sigo a investigação, mas eu não quero ir para o judiciário. Eu quero resolver isso com a empresa. Chamo ela para uma audiência, o Ministério Público chama a empresa e diz, vem cá, eu estou identificando que isso está acontecendo. Para mim, fecha a notícia de fato, faz sentido. O que tu me trouxe de esclarecimentos não convenceu. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta em que tu, empresa, te compromete a não fazer mais aquilo que foi objeto da denúncia, em que tu, empresa, te compromete a não exigir mais uma jornada extenuante dos teus empregados, dos teus teletrabalhadores, em que tu, empresa, te compromete a fornecer equipamento necessário para o desempenho do teletrabalho. Vamos fazer um termo de ajuste de conduta assim? Vamos. E se tu descumprir, é uma multa. Se tu, empresa, descumprir o que tu está combinando aqui comigo nesse termo de ajustamento de conduta, nós vamos ter uma multa. Bom, esse fluxo, notícia de fato, lá no site do Ministério Público, que vira uma denúncia, que pode virar um inquérito, que pode virar uma ação no judiciário, que pode virar um acordo que se chama termo de ajustamento de conduta, ele é um fluxo comum para toda e qualquer irregularidade. Quer seja ela vinculada a teletrabalho, quer não. Esse fluxo é comum. Mas o que eu queria destacar aqui, como informação de bastidor, de quem já esteve daquele lado do balcão, é que o Ministério Público do Trabalho é um órgão muito ativo. É um órgão que trabalha. Como quem trabalhou lá, o Ministério Público do Trabalho é um órgão que trabalha. Então, ele está atento ao que está movimentando. Ele está atento ao que está acontecendo de diferente na seara trabalhista de forma constante. E de forma constante, eu quero dizer que em junho de 2020, passados 4 meses da pandemia, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul bate na porta do tribunal e diz assim, tribunal, a partir de hoje,
todo e qualquer processo, e não precisa ser de muitos empregados, pode ser só o processo do Joãozinho, todo e qualquer processo que tiver relação Covid-19, eu, Ministério Público, quero fazer parte. Toda e qualquer ação, mas qual é o objeto, Ministério Público? Qualquer ação que tenha relação com o Covid-19. Não importa o valor da causa, não importa o direito lesado, se é hora extra, se é doença ocupacional, se é uma justa causa, se é o retorno do trabalho remoto à sede da empresa. Essas eram discussões muito acaloradas em 2020. Quem é o grupo de risco? Mas e o grupo de risco que está na linha de frente? E quando o médico que eu preciso que atenda está também no grupo de risco, o que eu faço? Quem respondeu tudo isso foi o Ministério Público do Trabalho. E quando eu não sou do grupo de risco, mas minha mãe é, e agora? Eu vou trabalhar ou eu não vou trabalhar? Quem respondeu tudo isso foi o Ministério Público do Trabalho, ao solicitar para o tribunal que todo o processo que tivesse como fundo Covid-19 fosse ao Ministério Público do Trabalho, para que ele desse parecer, para que ele opinasse sobre a condução daquele processo. Com isso, eu quero dizer de forma muito, nada Nostradamus, mas não me surpreenderia se daqui a um tempo o próximo ofício do Ministério Público batendo na porta do tribunal fossem as ações que tivessem relação com o teletrabalho. O teletrabalho, pela pandemia, cresceu de forma exponencialmente. O direito passa seguindo o fato, né? Nesse caso, o direito do trabalho foi atropelado pelo fato, foi atropelado pela pandemia. Nós não estávamos e não estamos preparados legislativamente para um contexto de teletrabalho da forma com que estamos operando. Isso aparece na variedade de ações e na variedade de decisões, porque ainda não tem uma legislação suficiente para isso. Ainda não tem normas suficientes para isso. Se o direito segue o fato, e o fato bateu na nossa porta em 48 horas e nos recolheu em casa por quase um ano ou mais, esse direito precisa ser repensado ao fato que ora se põe e que ora persiste. Graças a Deus, a pandemia vem atenuando. Hoje, amanhã não sei. Antes de ontem tinha Ômicron, amanhã eu não sei o que tem. Então, a gente precisa repensar as medidas que foram implementadas à força, lá em 2020, para a realidade que se mantém, e é o teletrabalho uma delas. As empresas, em sua maioria, gostaram. Os empregados, em sua maioria, gostaram. Já gostaram mais do que gostam hoje. Já gostaram mais quando era novidade ficar em casa, não pegar o ônibus, não pegar trânsito. Agora que isso está há tanto tempo, eu já tenho até saudade de ver os meus colegas, e a gente escuta isso. Então, a pandemia trouxe o teletrabalho para uma realidade muito forte, e a legislação não está suficientemente preparada para isso. O direito que sempre segue o fato foi atropelado pelo fato. E de positivo, na variedade de demandas que a gente vê no judiciário envolvendo o teletrabalho, teve talvez único, ou um destaque positivo para isso, que é o acontecimento de algo que nós, juristas, nós, advogados, adoramos e consideramos quase que um mundo ideal, e pasmem que não é processo nem honorários que eu vou falar. Eu vou falar sobre o diálogo, eu vou falar sobre a negociação, sobre a mesa de negociação. A falta de legislação suficiente para me dizer quem vai pagar a minha luz, quem vai pagar a minha internet, fez com que as partes interessadas, representadas pelos seus sindicatos, fossem à mesa. Olha, quem melhor que aquele mais impactado para negociar sobre isso? Quem melhor do que o sindicato representando o empregado que estava sem suporte mobiliário na sua casa para desempenhar suas atividades? Quem melhor que esta parte para estar lá? E quem melhor que a outra parte, que o representante, que o sindicato das empresas estivesse junto à mesa para dizer assim, mas espera lá, a internet também é para ver o Netflix. Mas espera lá, a cadeira vai ficar na casa dele mesmo depois que eu dispensar ele? E se for justa causa, o que eu faço com o computador que eu dei?
E se o meu computador estiver servindo para outros fins? Se o meu computador, que eu, empresa, forneci para o meu empregado, na verdade, estiver servindo de instrumento para visualização de pornografia de menor, crime. E aí, o que eu faço? Então, a pandemia que fez esse atropelo em que a legislação até hoje não está pronta para absorver o teletrabalho na forma em que ele entrou, trouxe, em bem verdade, como um reflexo positivo a vontade de negociar, a vontade de dialogar. Em 2020 para cá, 2020 para 2021, aumentou muito o número de cláusulas presentes em convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, regulando questões de teletrabalho. E aí, no top 3, o top 1 está o maquinário. O top 1 está em quem paga a internet, quem paga a minha cadeira, quem paga o meu computador. E ninguém melhor que as partes que estão relacionadas nisso para bater esse preço. Não tem como ser algo estanque. Não tem como ser um artigo de lei frio para todo mundo. Não tem. Então, as partes ali juntas, chegando em um denominador comum, é o nosso mundo ideal enquanto jurista. Não só os honorários. É o nosso mundo ideal enquanto humanos, enquanto cidadãos. Então, esse reflexo positivo, trazendo um arcabouço de legislação em que as partes estão regulando aquilo que é do seu interesse, fecha e casa muito bem com aquilo que a professora Denise, porque minha professora também, já de muito tempo, vai trazer para nós, que é o estar de acordo. Estar de acordo com aquilo que é pactuado, estar de acordo com aquilo que a legislação determina. E a legislação, aqui me refiro aos que as partes estão definindo enquanto sindicatos das categorias. Estar de acordo tem muito a ver com o tema do momento, que é o compliance. E o compliance brilha muito aqui, tanto na pandemia quanto antes, como a necessidade de estar em acordo com aquilo que é a legislação, com as normas, com a gestão do meu negócio. E isso vai desde o código de conduta e não ética, porque ética a gente não muda, conduta eu posso enquanto poder diretivo do empregador. Então, vai desde o meu código de conduta até a convenção coletiva em que as partes sentaram e disseram que o computador vai ser pago pela empresa em 50%. Então, o compliance entra muito bem aqui para trazer um estar de acordo com aquilo que for do interesse das partes para suprir lacunas que a legislação ainda não tem. E agora eu passo a palavra para a professora Denise para que ela possa seguir a partir daqui com o nosso compliance, por favor. Obrigada, Carolina, obrigada, Guilherme. Prometo aos presentes que a gente já vai se encaminhando agora para o final para deixar espaço aí para as perguntas, para as dúvidas que restarem daqui. Mas daqui em diante, me parece que a gente começa a fazer pontes, não é? Conexões de tudo que foi dito com a realidade de cada negócio, com a realidade de cada empresa. E quando a Carolina puxa o assunto compliance, né, e deixa ele como o gancho para eu começar esta fala, ela resgata alguns dos assuntos que ficaram, né, nos tópicos anteriores, nas falas anteriores. Um dos assuntos diz respeito lá, a primeira pergunta que fiz para o Guilherme: que normas são essas que eu e a RH tenho que observar para implantar, para fazer a boa gestão dos contratos nesse regime, né? Seja teletrabalho puro e simples, aquele amplo, genérico, seja o home office que eu uso com a minha empresa aqui, porque eu mandei o pessoal trabalhar em casa, etc, etc. Que conjunto é esse? A gente arranca, sim, da CLT em território nacional, a gente olha para os instrumentos coletivos, obrigatoriamente eu tenho que ver o que a categoria negociou, né? Se ainda está em vigor, se não está, se eu tenho que, de novo, colocar na mesa essa negociação, e eu olho para os documentos internos da empresa também, né? E as empresas têm os seus códigos de conduta, têm os seus regulamentos internos, né? Têm os seus manuais de boas práticas, especialmente a LGPD trouxe esse documento, né? Manual de boas práticas em proteção de dados, e tudo isto, então, faz aquele, eu chamo de cipoal, né? Aquele cipoal
normativo que um RH tem que lidar no dia a dia. Não é fácil ser RH, a gente sabe, né? Até porque não é do seu métier lidar com o direito. Então, pode ser que esteja até num cenário deslocado aí o profissional, tendo que lidar com esse tipo de situação. Mas desse conjunto todo de normas, duas coisas se destacam. Primeiro, esses documentos internos, como os regulamentos, os códigos de conduta, os manuais de boas práticas, e segundo, as negociações coletivas. Porque a norma, a lei em si, a gente já comentou aqui, depois podemos deixar como tema de casa aí para vocês, né? Valendo a entrega do certificado, só quem cumpriu o tema de casa leva o certificado. Professora, me chamaram de professora, eu tive que dar o tema de casa aqui. A leitura dos dispositivos da CLT, porque são poucos, são 5 dispositivos, se não me equivoco, que trazem ali linhas gerais. Dentre as linhas gerais que o contrato tem que ser escrito, não é? É uma exceção à regra geral dos contratos das relações de trabalho, então ela tem que estar por escrito, né? Seja contrato original, seja um aditivo a um contrato já existente, tem que estar por escrito, e que algumas coisas serão estabelecidas em livre estipulação entre os que estão se relacionando. Essa livre estipulação é complexa na Justiça do Trabalho, porque a gente sempre vai ter na Justiça do Trabalho aquele olhar protetivo. E isso não é uma crítica, isso é só uma constatação, é assim, do ramo do direito social e está dentro, né, do papel do juiz do trabalho, da Justiça do Trabalho, dos protagonistas desse espaço, essa atuação com esse perfil, né? E a partir desse perfil e dessa atuação, um ajuste direto entre o Joãozinho e a empresa pode ser interpretado como um ajuste que não lhe seja favorável e, por isso, passível de anulação. E daí em diante, né, todo aquele organizado que a empresa tinha cai por terra. Então, a empresa vai ter que olhar para outras coisas, né, para efetivamente cumprir com o que ela deve cumprir quando resolve operar em teletrabalho, porque de agora em diante parece que vai ser efetivamente uma resolução das empresas e não mais uma imposição por medida sanitária, né? E muitas estão declarando isso, que vão usar o teletrabalho ou pelo menos o regime híbrido, né? Como tem se dito no cenário empresarial. E isso nos leva, assim, a essa certeza de que é preciso ter papel, é preciso ter ajuste, é preciso ter documentação. A questão, por exemplo, da infraestrutura e das despesas está no 75D da CLT, que depois no Google mesmo vocês colocam e enxergam, e ela está colocada assim, a negociação das partes. As partes dirão se vai haver algum tipo de custeio pelo empregador. Se houver, que custeio será esse da máquina, da conta da luz, e em que proporção, em que quantidade? E a questão está dita, tem que haver o pacto. Se não houver o pacto, a interpretação que se tem no meio jurídico é que se aplica a regra geral. E a regra geral, reitero, é protetiva. E olha para o cenário da relação empregatícia e diz: quem assume os riscos e despesas da prestação de serviços é o empregador, está no artigo 2º da CLT, é do empregador o conjunto de encargos de uma relação empregatícia, né? Então, no silêncio, na omissão, no esquecimento das partes em estabelecer algum tipo de ajuste nesse sentido, vai se aplicar, e eu afianço isso a vocês, vai se aplicar a regra geral, que vai olhar para trás, vai dizer, no período que o trabalhador esteve em casa, ele teve um acréscimo de luz, não sei quanto, e vai determinar uma condenação em cima disso, né? Então, nós precisamos ali já ter essa postura proativa e desarmada. Preciso documentar as coisas, né? E preciso fazer um mapa de riscos dessas minhas relações em teletrabalho, enxergando quais são os principais problemas que a minha realidade empresarial pode apresentar e começando a agir a partir dali. A primeira atuação, então, é, nesse mapeamento de riscos, identificar que documentos eu tenho. Eu tenho documentos individuais, pelo menos, né? Contratos, aditivos, etc., estipulando que as pessoas vão trabalhar de maneira remota.
se tenho, eles trazem informações suficientes, né? Que suficiência de informação é essa? Bom, questões vinculadas à atividade a ser desenvolvida, se há alguma necessidade de comparecimento à empresa de forma presencial, e como vão ficar as questões envolvendo a infraestrutura e ferramental necessário para a prestação de serviços. Aqui entra a negociação coletiva, né? Porque a negociação coletiva, principalmente após a reforma trabalhista, ela traz uma estabilização da relação. Ela traz uma possibilidade de se ajustar por um tempo determinado, porque as normas coletivas têm prazo de validade, né? Como funcionará? Olha, durante esse período eu vou pagar R$50 por mês a cada trabalhador a título de incremento, de auxílio energia elétrica, desse o nome que se queira dar, desde que se tenha a natureza jurídica daquela prestação preservada, não é salarial. A própria lei coloca isso, né? As despesas, enfim, aquilo que for entregue ao trabalhador para a prestação de serviço, nesse regime não será de maneira alguma passível de consideração como verba salarial. Mas o silêncio é o grande risco, né? O silêncio é o local de insegurança. A norma coletiva, após a reforma trabalhista, eu dizia, se tornou uma bela ferramenta na gestão do passivo trabalhista, especialmente quando se tem, de fato, mesa para diálogo, né? Quando a categoria profissional está aberta e é acessível para as negociações necessárias. Nós fizemos diversos acordos coletivos no período da pandemia. Ali, no segundo semestre de 2020, já se começou a fazer uma série de instrumentos dizendo das condições de teletrabalho daquele grupo de trabalhadores daquela empresa ou daquela categoria profissional. E isso faz com que nós tenhamos um plus, né, em relação aos demais documentos. Mas eu não posso botar isso, nos dizia uma empresa, né, numa política, vou criar uma política para teletrabalho. Claro que você pode criar uma política para teletrabalho e comunicar isso aos seus empregados, né? Em primeiro lugar, você já não tem mais a duração determinada que a norma coletiva tem. Ela se agrega aos contratos individuais e você já tem uma dificuldade ali, né, de fazer aquele movimento que os mercados exigem hoje de flexibilidade das relações de trabalho. Em segundo lugar, esta política é interpretável pela Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho, ao receber aquela política no bojo de uma reclamação, pode olhar para ela e dizer, isso aqui tudo é prejudicial ao trabalhador, declaro nulidade, ao invés de R$50 tinha que ser 150, e assim sucessivamente. O que não pode ocorrer com o instrumento coletivo depois de 2017, porque o instrumento coletivo, com a reforma trabalhista, teve interpretação limitada. O artigo 8º, já citado pelo professor, também professor, né, Guilherme, traz, entre outras questões, as fontes que podemos aplicar, e aí já sabemos, no encontro de hoje, que dá para buscar lá no direito estrangeiro alguma coisa, né, para complementar as nossas lacunas aqui, mas nos parágrafos ali coloca limitações interpretativas ao Poder Judiciário quando a norma interpretada seja uma norma coletiva, né? Para se respeitar o quê? A autonomia coletiva, né? A autonomia daqueles grupos que estão negociando e entendendo, né, que aquilo que eles estão pactuando ali é o melhor para si naquele momento, naquela realidade, naquela circunstância. A gente tem ali, então, nesses instrumentos, né, um salto, como nós temos dito, da soft law, da norma leve, da norma frágil, da norma suave, né, para uma hard law, para uma norma pesada, para uma norma de cumprimento, para uma norma que não pode ser relativizada porque alguém, um magistrado, enfim, entendeu que ela não está bem escrita ou que ela, no seu ponto de vista, não seria, assim, adequada, né, para aquela situação. O instrumento coletivo, a norma coletiva, a negociação coletiva, é a grande recomendação para esse cenário, né? Se as empresas pudessem, nesse momento, estabelecer um checklist, ok, Denise? Pergunta o que eu faço em ordem sequenciada? Em primeiro lugar, mapa de riscos, né? Vamos verificar o que nós temos aqui em termos de riscos nesse perfil de relacionamento.
eu tenho problema de vazamento de dados, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, enfim. E quem faz mapa de riscos não é um advogado, é um conjunto de profissionais. Um advogado, TI, pessoal do RH, todo mundo se reúne e pensa aquelas relações, né? Depois do mapa de riscos, a conformação de alguns documentos internos. E depois dessa conformação dos documentos internos, que de repente até não existem, eu preciso criá-los, né? Eu vou para algumas outras ferramentas que vão me dar estrutura, segurança e estabilidade, principalmente as normas coletivas. Então, vamos à negociação, né? Os sindicatos cada vez mais têm se aberto, de fato, né, para as negociações, especialmente, né, em função daquilo que na própria negociação é possível inserir, como as contribuições negociais, enfim, ali se enxerga, né, o retorno do protagonismo do sindicato, a comprovação da necessidade da sua existência e, ao mesmo tempo, um espaço onde o sindicato pode estabelecer fontes de custeio, porque sabemos, né, porque ouvimos isso, mesmo não sendo da área jurídica, lá em 2017 a gente ouviu bastante isso, que as contribuições sindicais de caráter obrigatório deixaram de ser obrigatórias. E o movimento clássico, o movimento que se enxergou de parte das empresas e de parte dos próprios empregados, foi retirar-se do quadro de contribuintes. A crise leva a isso, né? Crise em suas mais diversas dimensões, crise financeira, crise de adesão, a crise da própria instituição sindicato leva a esse movimento de não querer contribuir. Então, a taxa negocial, como a gente chama, acaba aparecendo nesse cenário e acaba sendo interessante, né? Um RH informado, um RH com diálogo com o setor jurídico, né? Um RH que tenha trânsito com o pessoal da tecnologia da informação é imprescindível nesse momento, especialmente porque, junto com o teletrabalho, que andou séculos, né? Avançou séculos em um ano, durante a pandemia, surgiu a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, acho que já fica a dica aqui, quem sabe um próximo evento onde falemos de proteção de dados nas relações de trabalho, né? E justamente no teletrabalho, que é um trabalho tecnológico que se desenvolve via internet, etc., etc., nós temos possibilidades diversas de fugas de dados, violações de dados, incidentes com dados, dos titulares, os colaboradores ou os clientes da empresa, mas também, e daí fora da proteção da LGPD, já numa linha de violação de segredo empresarial, etc., né, dos próprios dados e informações da empresa, né? Há diversos cases que a gente poderia contar, né? Acho que isso a gente vai deixar para um momento de presencialidade, onde possamos fazer, junto com a palestra, uma bela janta italiana, né? E a gente possa estender aí um espaço de troca de experiências um pouco mais pontuais, um pouco mais verticalizadas. Em nome do nosso escritório, em nome do nosso instituto, eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, pedir desculpas por termos avançado aí um pouco no tempo inicialmente projetado e dizer que é uma grande satisfação contribuir com a Câmara de Comércio Italiana para que ela entregue aos associados efetivamente esta preparação, esta informação necessária para a continuidade dos negócios, não apenas em território nacional, mas também pensando nas pontes Brasil-Itália. Felipe, muito obrigada pela oportunidade, Janice da mesma forma, toda a equipe da Câmara, nós estamos muito agradecidos por estarmos aqui esta noite e continuamos à disposição para as perguntas que surgirem aí da nossa exposição. Felipe, muito obrigada, devolvo a palavra. Imagina, nós aqui agradecemos a brilhante palestra, como eu havia já anunciado para os associados que tiveram contato conosco, que seria uma aula. Eu até diria que, se querem economizar a mensalidade de uma universidade, vamos assistir esse evento, então, né? Fantástico, é uma matéria com muita complexidade, com muitas variantes, quer dizer, são vários vetores, são situações extremamente, quer dizer, pega tudo, desde do que nós falamos no início da palestra, das questões do ambiente do lar, da residência da pessoa que presta o serviço,
até as questões de controle. Imagina nós estarmos debatendo quem vai pagar a despesa da internet, questões que nós até imaginamos que já eram para estar superadas, né? Por isso que o bom senso não é suficiente para as relações humanas. Há necessidade de um controle, há necessidade que haja alguma fiscalização e uma regulamentação. Nós temos eu faço questão, temos o nosso conselheiro Giovanni Cataldi, que fez uma pergunta interessante. Apesar do adiantado da hora, geralmente nós costumamos respeitar o tempo estabelecido, mas não tinha como nós interrompermos essa palestra de extrema valia para todos. O Cataldi fez uma pergunta, perguntou o seguinte: sabemos que, às vezes, nossos julgadores não seguem exatamente as leis que estão escritas. Na prática, como estão sendo as decisões em casos de demandas judiciais? Coloco a questão para vocês aí, por favor, quem quiser se manifestar. Eu falo um pouquinho e depois acho que passo também, né, para os colegas Guilherme e Carolina, porque a gente tem visões assim que precisam ser expostas, né? Uma das grandes dificuldades que nós advogados temos hoje é justamente a instabilidade do nosso substrato de trabalho, em que pese a gente diga está na lei, né? A gente não tem a mesma tranquilidade do comentarista aquele de futebol que diz a regra é clara, né? A regra é clara, mas enfim, né? Há leituras da mesma regra e essas leituras diversas da mesma regra acabam nos trazendo aí, por vezes, retrabalhos, por vezes demandas que não precisavam existir, né? Circunstâncias que tornam muito complexa a nossa operação, né? Alguns tribunais, e agora pensando em termos nacionais, né? Alguns tribunais brasileiros se destacam exatamente por esta criatividade na interpretação da legislação trabalhista. E as empresas, isso é uma coisa bem interessante, né? Nas due diligence que a gente acompanha, assim, as chegadas de empresas ou a análise prévia do ambiente para então pensar se vão investir ou não, as empresas já têm uma informação prévia de que em território brasileiro a justiça do trabalho é complexa e em determinados locais ela é um pouco mais acirrada, não sei se essa é a palavra, mas os tribunais são um pouco mais difíceis, né? Isso gera um escape de capital, né? Algumas empresas deixam de investir, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando se deparam com o perfil das decisões proferidas em processos trabalhistas, especialmente em assuntos muito comuns, né? Questão de jornada, questão de adicionais X e Y, e assim sucessivamente, né? Acabam buscando outras realidades, e isso parece, assim, que é preocupante. A gente precisa pensar isso enquanto povo, enquanto nação, né? Trazer isso a debate. Até que ponto nós podemos ter tantas variações interpretativas assim em cima de algo que é criado justamente, legislação, para trazer segurança àqueles que estão se relacionando. Claro que dentro do contexto há movimentos, né, dos próprios magistrados no sentido de um resgate dessa imagem, especialmente em determinados tribunais. Mas, de minha parte, pelo menos, depois eu passo a palavra ao Guilherme e à Carolina, me parece que nós temos ainda um caminho relativamente longo aí para conseguirmos superar aí determinadas situações, para conseguirmos ultrapassar a visão que o empresariado, por exemplo, tem hoje, né? Especialmente da Justiça do Trabalho, conseguindo compreender na Justiça do Trabalho, de repente, uma aliada. E já há movimentos nesse sentido, né? Por parte, por exemplo, da vice-presidência do tribunal aqui da 4ª Região, abrem-se diversos movimentos ou diversas oportunidades de negociação de âmbito coletivo pré-processual. Eu não preciso nem ter um processo para buscar o judiciário,
né? E ele se coloca ao lado, né? Ele se coloca à disposição daqueles que estão ali para discutir, acomodar, mediar os conflitos que aparecem. A esperança é sempre a última que morre, é nessa que a gente se apega, né? Para que, de fato, aquilo que a gente conta em sala de aula não seja desdito na primeira experiência que o nosso aluno tenha conduzindo um processo. Essa é a nossa principal preocupação, né? Dizer que assim está na legislação, mas que, de repente, na realidade, pode não acontecer exatamente dessa forma. Vou passar a palavra aos colegas. É bem isso, assim, para quem atua bastante com enfoque na advocacia empresarial, a pergunta do Giovanni, nosso também amigo, é muito oportuna porque é uma realidade diária, né? Em que a gente recebe o empresário, recebe o gestor e diz, olha, infelizmente, né, o tribunal tem entendido, mas na legislação, mas infelizmente o tribunal tem entendido. Então, quando nós temos uma legislação Arnaldo César Coelho em que a regra é clara, nós já contamos com a insegurança jurídica, nós já contamos com a margem para que o judiciário interprete de outras formas, em havendo regra clara. Em não tendo regra clara, essa margem é um rio, essa margem é um oceano, né, para interpretações diversas. E mesmo em formatos tão novos como, por exemplo, o teletrabalho, me parece que a nossa justiça ainda está a casas atrás ao resgate de princípios básicos em que ela fundamenta suas decisões, tais como o princípio da proteção ao empregado e, de outro lado, partindo do pressuposto de que quem assume o risco, quem assume o ônus é o empregador. Então, embora a legislação tenha essa lacuna para vários pontos do teletrabalho, como modalidade recente, entre aspas, o resgatar de princípios básicos da justiça é um movimento do nosso judiciário ainda. É um movimento que tem ficado mais lúcido? Sim, graças a Deus. É um movimento que tem entendido a importância da empresa e a necessidade de adaptar ao contexto atual e financeiro, sim, mas em havendo uma consulta, é preciso sempre trazer um pouco para a realidade. Quem advoga para a empresa bastante como nós sabe de que ela é um pouco mais triste para esse lado do balcão. Quando a gente ganha, significa que a gente não perdeu, significa que o processo teve lá a sua improcedência, a empresa não saiu com nada no bolso, só deixou de pagar. Então, por esse ângulo, a gente precisa pensar no sentido de que alguns dos princípios básicos lá de trás, e existem por uma razão lógica quando pensados, ainda estão sendo muito utilizados para realidades atuais que poderiam ser mais adaptadas, né? Então, enquanto operadores, a gente segue na missão de instigar a decisão que vira a chave, de instigar a decisão que vai além do básico, que vai além daquela interpretação rasa, né? Então, nessa linha fica sempre a nossa missão, a esperança é a última que morre e a advocacia é mais forte, com certeza. Agora eu passo a palavra para o meu colega Guilherme, né? Sabe que nessa questão feita pelo Giovanni, às vezes a gente pensa, meu Deus, deve ter muitas decisões sobre isso já nos tribunais e tal, né? No período de um ano, 17 de março de 2021 a hoje, 17 de março de 2022, nós temos 20 decisões no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que tratam sobre teletrabalho. E, surpreendentemente, o tema hora extra e jornada não está presente como um tema de discussão. Basicamente, retorno de gestante ao trabalho presencial, retorno de grupo de risco ao trabalho presencial, retorno ao trabalho presencial de atividades essenciais, e tem uma decisão bem impactante, na verdade, sobre a questão do pagamento do vale-refeição nesse período de pandemia, né? Até para quem, enfim, quiser anotar, né, nós temos um recurso ordinário, que é o nome que a gente dá a essa decisão, que é o 0020-587, em que justamente ficou decidido pela manutenção do pagamento do vale-refeição aos teletrabalhadores
mesmo nesse período de pandemia. Tá? Vejam por quê? Porque o acordo coletivo estipulado com a empresa não disse que só tem que pagar o vale-refeição se for trabalho presencial. Então, os próprios desembargadores disseram, olha, mesmo o teletrabalhador também tem direito à pausa para alimentação, então eu tenho que manter o pagamento do vale-refeição, né? Olhem como a convenção e o acordo coletivo são importantes, porque tem que disciplinar no detalhe a regra, né? Então, queria só fazer essa contribuição também e devolvo a palavra ao Felipe. Muito obrigado, Guilherme. Realmente, como eu dizia, não vale apenas o bom senso. É importantíssimo uma boa assessoria técnica que possa orientar as empresas na postura e nas condutas a serem adotadas para evitar eventual passivo trabalhista. Pessoal, em face do adiantado da hora, eu queria agradecer à doutora Denise, doutora Carolina, ao doutor Guilherme, aos associados, um agradecimento especial à equipe de retaguarda do escritório Denise Fincato Advogados, à nossa equipe de retaguarda da Câmara de Comércio Italiana, que sempre disponíveis e sempre interessadas, trabalhando, às vezes em hora extra, para nós podermos viabilizar os nossos eventos. Eventuais questionamentos, por favor, encaminhem para a Câmara, para a Câmara de Comércio, e nós encaminhamos a Denise, ao Guilherme ou a Carolina, e depois eles retornam a informação. E nós faremos contato depois para tratar e para informar como é que vamos enviar os certificados para os que participaram. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e que esse evento seja o primeiro de aulas maravilhosas e tão importantes para a qualificação da forma de trabalhar dos nossos associados. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo evento da Câmara de Comércio Italiana.